Hoje vamos acompanhar a parte 2 do anime Spice and Wolf, lembrando que o nome sempre está na descrição do vídeo também. A história continua com o nosso protagonista conversando com Zeren sobre as negociações, e ao finalizarem a conversa vemos que Lawrence estava investigando Zeren. Sobre a negociação, era de fato um golpe grande que estava sendo aplicado por debaixo dos planos, e em seus aposentos a bela deusa perguntou se ele achava que iria descobrir alguma coisa a tempo. Ao ver o jeito relaxado dele, ela acabou se lembrando de um conhecido no passado que ficava assim também, e sempre perdia dinheiro depois disso. Conforme ela dormia, acabou acordando atordoada dizendo que tinha algo importante para dizer para ele, mas se esqueceu completamente por enquanto, apesar de ser importante. No dia seguinte, ele falava com o gerente da filial, Richton, e ele descobriu quem estava por trás de Zeren, e juntamente com o protagonista, eles iriam dar um jeito de acabar lucrando com essas negociações. Lawrence estava confiante de que depois de todas as negociações acabarem, ele poderia abrir finalmente sua loja na cidade, e Rolo acabou ficando tonto depois disso, justamente por estar bem cansado ainda. À noite, ele desenhou algo sobre sua futura loja, e ele contou os benefícios de ter uma loja em si, e acabou citando o nome de Are, que era o amigo dele de antes, pensando que ele ficaria feliz por Lawrence. Rolo não se mostrou muito feliz com isso, justamente porque assim eles iriam ter que parar de viajar juntos, e ao perceber finalmente a tristeza no olhar dela, ele achou melhor se aproximar para poder confortá-la. Ao se sentar ao lado dela e abraçá-la, ela revela sempre ter o mesmo sonho, onde ela acorda completamente sozinha, e não queria mais acordar e ver que estava sozinha, pois estava cansada de ficar sozinha e isso era muito solitário também. Eles então acharam melhor dormir, mas o que ele não esperava era que ela estaria na mesma cama que ele, e finalmente ela se lembrou do que ela tinha para poder falar para ele. Ele estava tentando intervir em um esquema bem grande, então consequentemente o inimigo mandaria alguém para ir atrás dele, e tinha 3 pessoas na porta do quarto, e eles acharam melhor fugir pela janela. As pessoas que estavam atrás dele começaram a aparecer, e agora começou uma corrida pela vida, e ela entregou alguns grãos de trigo para ele, que inclusive estavam bem quentes justamente por ela morar nesses trigos. Conforme a perseguição continuava, ele disse que eles fariam compras quando tudo isso acabasse, e ela o fez prometer isso para ela, mas chegou um momento que eles acabaram se complicando. Para não correrem o risco de eles serem pegos juntos, ela deu a ideia de distrair eles enquanto ela fugia pela rua principal, mas ele não queria deixá-la, pois se ela fosse pega, eles iriam entregá-la para a igreja. Ela então disse que se ela fosse pega, ela esperava poder contar com ele para que ele fosse ao encontro dela, dando inclusive um abraço nele logo depois disso e afirmando que acreditava nele. E por fim vemos Lawrence chegando no local que ele negociou antes. Por muito pouco ele não foi pego pelos perseguidores, e se não fosse pelas pessoas da companhia Milon, ele jamais teria conseguido se safar dessa. Os perseguidores eram justamente da companhia comercial Medio, que era quem estava tramando o golpe, eu acho, e Lawrence contou que sua companheira acabou sendo capturada por eles. O chefe ali acreditava que tinha alguma coisa muito estranha nisso tudo, pois eles já sabiam o esquema deles e não fazia sentido nenhum eles sequestrarem o protagonista e sua amiga. Quando Lawrence se viu perdido, pensando que não poderia contar com o apoio da companhia Milon, ele decidiu se retirar, porém o outro disse que entendia a situação dele e ele faria a mesma coisa se fosse sua esposa que tivesse sido sequestrada. Ele achou que eles sequestraram a amiga de Lawrence porque ele possivelmente deve ter alguma coisa para poder usar justamente contra eles, e alguém chegou repentinamente entregando uma carta para seu superior. Ao ver que falava sobre a loba da floresta, Lawrence pediu para ler a carta primeiro, e ao abrir caíram alguns fios de cabelo dela, e eles sabiam que ela era a loba reencarnada, por isso haviam capturado ela, e ele finalmente revelou a verdadeira identidade dela ao chefe negociante. No cativeiro em que o Rolo estava, ela percebeu que alguém conhecido estava por trás disso tudo, deixando ela completamente pasma por ver essa pessoa. Aquela carta definitivamente era uma ameaça, e eles iriam entregá-la para a igreja caso a companhia Milone não cooperasse com eles, e novamente eles começaram a colocar na mesa algumas coisas que eles poderiam fazer para poder ajudar o protagonista. A negociação acabou durando bastante tempo, mais tempo inclusive do que eu esperava, e quando eles finalmente entraram em um acordo, por fim vemos o protagonista juntamente com o chefe indo a outro local. Descobrimos que a igreja era o maior empecilho para a companhia Milone, pois eles tinham muitas conexões, e eles chegaram até uma carruagem onde nosso protagonista embarcaria. Dentro da carruagem, outra pessoa passou para ele algumas informações do que fazer para conseguir salvar a bela deusa, e passou um código caso desse certo ou errado a operação deles. Entrando em um beco, eles abriram uma passagem no solo para poder entrar, e por fim Lawrence seguiu seu caminho até onde foi dito para ele ir. Chegando no local em si, ele esperava ansiosamente pelo momento em que viria sua preciosa companheira novamente, chegando a se pegar até mesmo tremendo nessa situação tensa. Ao abrirem o local da cela de Rolo, vemos que ela estava bem revoltada com o nosso protagonista pelo visto, até que eles chegaram a um ponto em que conseguiram entrar na carruagem novamente. Depois disso, ficaram somente o jovem protagonista com a bela deusa, e quando ele tentou puxar
puxar assunto com ela, ela estava completamente revoltada com ele por justamente não ter sido ele que tinha ido até ela, e sim uma outra pessoa. Somente pelo fato de ela estar bem, ele ficou contente com isso, e ela se vangloriou de sua beleza, perguntando em seguida para ele quem ele achava que estava do lado dos perseguidores. Ao revelar que era justamente Yare, o amigo dele, e o que ele tinha dito para ela, isso fez com que ela até ficasse feliz por ele acreditar nela finalmente, porém ficou extremamente triste depois de ele ter dito que entregaria ela para a igreja e que uma nova era chegou. Lawrence tentou mostrar para ela um ponto de vista diferente, justamente para tentar animar sua companheira mais uma vez, e pelo visto isso até que funcionou. Rollo comentou que apesar de ela ter chorado 2 vezes na frente dele, isso não significava que ele era especial ou algo assim, e quando ele iria dizer algo também para poder se vingar, ela usou de sua beleza feminina novamente para poder calá-lo imediatamente. Finalmente eles chegaram em seu objetivo, e mais uma vez eles estavam no subsolo, porém o que eles não esperavam era que eles acabariam sendo perseguidos nesse momento também. Conforme continuavam caminhando, ela sentiu que tinha uma pequena vibração no ar, mostrando que alguém estava perseguindo eles, fazendo com que eles voltassem o caminho por onde eles haviam percorrido até então. Esse momento de perseguição acabou me deixando bem tenso, e ela percebeu que soltaram cachorros para poder ir atrás deles, e ao pedir que ele cobrisse suas orelhas, ela deu um enorme rugido de lobo para poder fazer os cachorros ecoarem imediatamente. Eles estavam cercados agora, e foi dito que eles foram vendidos pela companhia Milone, mas ele achou que isso tudo era somente um blefe da parte deles, e novamente eles estavam fugindo por suas vidas. Lawrence acabou sendo atingido por uma faca depois disso, mas ele ainda deixou o cara com vida ao invés de deletá-lo da história, e agora as coisas ficariam ainda mais complicadas para ele. Repentinamente ele acordou com ela preocupada com ele, que inclusive pedia para que ele aguentasse firme, pois ela sentiu o cheiro de luz perto dali, pensando que a saída estava chegando finalmente. Dessa vez era ela quem estava guiando ele, e quando eles chegaram no local, era na verdade somente um poço antigo, e agora sim eles estavam completamente cercados por seus inimigos. Novamente, quem apareceu era justamente Yare, que estava por trás de todo esse golpe enorme que eles estavam aplicando para poder lucrar. Lawrence revelou todo o projeto de Yare naquele mesmo instante, e eles realmente estavam somente atrás da Rollo, e quando ele pensou que Lawrence iria cooperar com ele, a situação foi completamente o oposto do que ele esperava. Isso porque nosso protagonista já havia feito um pacto com a bela deusa, e que iria acompanhá-la até que ela chegasse finalmente nas terras onde ela pertencia. Sendo assim, jamais iria se juntar ao Yare. Ele ordenou em seguida para que seus comparsas apagassem o jovem da história e deixasse somente a loba com vida, e foi ela quem decidiu agir dessa vez. Ela disse que iria doer um pouco, mas pediu para que ele aguentasse firme, e sugou um pouco do sangue dele para ela. Com isso feito, ela conseguiu ativar seus poderes para poder se transformar em sua forma de loba gigante, deixando todos os insetos ali completamente apavorados. Apesar disso tudo, ela correu na direção dos estrumes, justamente para poder pelo menos deixá-los inconscientes, apesar de não ter deletado ninguém da história pelo que parece, e pouco tempo depois, ela retornou para onde o protagonista estava. Quando ela estava para devorar Yare, o prota tentou a impedir, mas a escória de antes ainda permanecia com vida, e até mesmo Lawrence ficou apavorado com ela, o que ele jamais deveria ter feito. Conforme ela ia embora, ele disse a ela sobre as dívidas que ela ainda tinha com ele, e que iria atrás dela não importando o tempo que demorasse para encontrá-la novamente, e perdeu a consciência logo depois disso. Ao despertar, o chefe da companhia Milone era quem ofereceu seus aposentos ao jovem rapaz, e descobrimos que ela sempre esteve ao lado de Lawrence, tanto por baixo das ruas quanto também no quarto em que ele estava. Ela saiu tinha um dia aproximadamente sem dizer para onde iria ir, e o chefe apresentou 2 relatórios para ele referente às negociações em si, e apesar de a primeira ser completamente decepcionante, a segunda já trouxe mais esperanças para o nosso protagonista. Isso porque ele conseguiu bastante moedas de prata devido a esse segundo relatório de negociação, e ao perguntar para o protagonista se ele iria querer receber todas as moedas, ele perguntou se eles por acaso tinham pimenta. Isso porque a pimenta iria ser consumida em maior escala no inverno, e depois de contar uma história para o jovem que eu não entendi absolutamente nada do sentido por trás dela, alguém apareceu repentinamente. Essa pessoa tinha entregado uma fatura no nome do nosso protagonista, e ao perceber os produtos que nela estavam, saiu correndo desesperadamente para poder encontrar com sua preciosa e bela deusa. No final disso tudo, Lawrence finalmente tinha conseguido encontrar com a preciosa deusa, que com certeza ele já amava, e por fim, eles reataram seu pacto novamente, para que assim eles permanecessem viajando juntos. Eu confesso que esse episódio me deixou com um frio na barriga quase do início ao fim, e eu tô gostando desse anime muito mais do que eu esperava realmente. Se você também está gostando de acompanhar essa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!